Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria de uma figura, olha, monumental da igreja primitiva, Santo Irineu de Lyon. Ele foi nomeado recentemente Doutor da Unidade. E o pensamento dele é um verdadeiro farol, sabe? Que ilumina as confusões do nosso próprio tempo. A jornada do Irineu responde justamente a essa pergunta tão fundamental. Ele viveu numa época de uma confusão de ideias muito parecida com a nossa, né? E a resposta dele, que foi forjada no fogo do martírio e da heresia, talvez seja mais relevante hoje do que nunca. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o Irineu, primeiro a gente precisa entender o mundo dele. O mundo onde a própria sobrevivência da fé que veio dos apóstolos estava em jogo. A própria vida dele já era um símbolo de unidade. Pensa bem, ele nasceu no Oriente Grego, onde aprendeu com discípulos diretos dos apóstolos, e depois foi servir como bispo lá no Ocidente Latino, na Gália. Como o Papa Francisco bem disse, ele era uma verdadeira ponte espiritual e teológica. A igreja que ainda estava nascendo enfrentava perigos mortais. Por fora, a perseguição romana era implacável. Ser cristão era um crime punido com a morte. O próprio Irineu viu o massacre do seu bispo e da sua comunidade lá em Lyon. Mas o perigo mais sutil e talvez até maior vinha de dentro. Era uma teia complexa de ideias chamada gnosticismo. Ela prometia uma salvação não pela fé em Cristo, que é acessível para todo mundo, mas por um conhecimento secreto que era reservado só para alguns iniciados. Era tipo um cristianismo de elite que desprezava a fé simples do povo. Agora, o que é muito interessante nesta tabela é como ela resume bem o conflito. De um lado, a fé católica, um Deus bom que criou um mundo bom. Do outro, o gnosticismo, um mundo material que é mau, criado por um Deus inferior. Para o Irineu, essa era uma batalha pela alma do cristianismo. Então, como é que o Irineu responde a esse caos todo? Ele não cria um sistema filosófico ainda mais complicado? Não. A resposta dele foi um retorno radical aos fundamentos, à santidade e à verdade objetiva. Diante daquela confusão de mitos e segredos gnósticos, Irineu colocou do outro lado a simplicidade luminosa, a coerência da regra da fé que veio dos apóstolos. Ele não inventou nada, ele só guardou e expôs o tesouro que a igreja sempre teve. E como garantir que essa fé era autêntica? Aqui está o argumento genial de Irineu, construído em cima de 3 pilares de rocha. Primeiro, a tradição apostólica, aquilo que foi ensinado publicamente em todo lugar. Segundo, a sucessão apostólica, uma corrente viva de bispos que garante que nada se perdeu ou foi inventado no caminho. E, por fim, a comunhão com a Igreja de Roma, fundada por Pedro e Paulo, como a garantia final da verdadeira fé. E o ponto crucial é este. Para Irineu, isso não era uma teoria abstrata. Era pessoal. Ele aprendeu a fé com São Policarpo, que por sua vez aprendeu direto com o apóstolo João, a testemunha ocular que reclinou a cabeça no peito do Senhor. A verdade tinha uma genealogia, um rosto, uma história que podia ser rastreada. Agora a gente chega no coração da nossa análise, o que podemos chamar de pílula da sabedoria. Se a gente pudesse destilar a imensa contribuição de Irineu, qual seria a essência dela? A primeira máxima é essa. A verdade não é um segredo sussurrado para poucos. É um dom, proclamado publicamente, do alto dos telhados, encarnado em Jesus Cristo e oferecido a todos, sem exceção, através do simples ato de fé dentro da comunidade da igreja. E a segunda máxima vem da primeira. A verdadeira paz, aquela paz que o mundo não pode dar, vem da unidade na verdade. E essa unidade não é uma emoção vaga, é algo concreto, construído sobre a rocha da tradição e alimentado literalmente pela presença real de Cristo na Eucaristia. Vamos avançar agora e ver como essa sabedoria de 18 séculos atrás se torna um remédio surpreendentemente preciso para as doenças espirituais do nosso tempo. Os erros são antigos, mas as máscaras? As máscaras são novas. Vejam só este paralelo direto. A ideia gnóstica de uma verdade secreta, pessoal, é a avó da noção moderna de a minha verdade. Irineu nos lembra que a fé católica não se baseia em opiniões subjetivas, mas na adesão a uma verdade objetiva que foi revelada. Da mesma forma, a salvação gnóstica pelo autoconhecimento ecoa em muitas espiritualidades New Age que propõem uma autossalvação divorciada da graça, da igreja e da história. É a mesma tentação antiga de ser o seu próprio salvador. O antídoto de Irineu é a ortodoxia católica em 3 partes. A tradição nos lembra que a fé é um tesouro recebido, não produto que a gente cria.
A encarnação afirma a bondade do nosso mundo e dos nossos corpos, e a igreja visível é o lugar seguro onde essa salvação acontece. A doutrina de Irineu não é só para ser admirada, ela é para ser vivida. E isso nos leva à última parte, um chamado pessoal à santidade, a encarnar essa verdade nas nossas vidas. Para ele, a Eucaristia era o argumento final. Como é que os gnósticos podiam dizer que a matéria é má, se nossos corpos são alimentados pelo próprio corpo e sangue de Cristo? A Eucaristia é a garantia sacramental de que fomos feitos para a glória, de corpo e alma. E isso nos leva a uma das suas mais belas contribuições teológicas, Maria como a nova Eva. Ele mostra como a obediência de uma virgem desfez o nó trágico da desobediência de outra. A fé de Maria inicia a grande obra da recapitulação, de restaurar todas as coisas em Cristo. Esse ensinamento brilhante ilustra o nosso próprio chamado. Somos convidados a imitar a fé obediente de Maria, a desatar os nós de confusão e descrença do nosso tempo. Não com arrogância, mas com uma adesão humilde e confiante à fé que recebemos dos apóstolos. E a gente conclui com a citação mais famosa e inspiradora dele. Um lembrete de que a fé não é uma restrição, mas o caminho para a vida em abundância. Deus não é glorificado por uma humanidade diminuída, mas por homens e mulheres plenamente vivos, cuja realização final é contemplar a face de Deus. Uma verdade para levar para a vida.